E no vídeo de agora, deixa eu trazer para vocês, depois do empate entre Palmeiras e Flamengo 0 a 0, o pessoal lá do apito final, principalmente o Neto, né, que comanda lá o programa Apito Final, atacou os jogadores do nosso Flamengo. Simplesmente, cara, ele gosta de atacar o Flamengo. E dessa vez atacou os jogadores do Mengão. Eu vou trazer para vocês o que ele falou do mais querido do Brasil e dessa partida entre Palmeiras 0, Flamengo também 0. Então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, ó, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, neste domingo tivemos aí, né, o clássico, né, Palmeiras e Flamengo. Rapidão, uma análise do que foi esse jogo. O primeiro tempo muito amarrado, muitas faltas, principalmente do lado do Palmeiras. Os caras entraram no propósito de amarrar o jogo, de cometer várias faltas. O juizão também foi nessa pilha, parando o jogo a cada momento. O Flamengo não podia encostar no jogador dos caras que o juiz já marcava falta, já dava cartão. Teve lances lá que o Palmeiras fez faltas claras e o juiz sequer deu falta. Mas no primeiro tempo o Palmeiras entrou nesse propósito de amarrar o jogo e foi o que aconteceu. Amarrou mesmo. Já no segundo tempo, o Flamengo foi totalmente diferente. O Flamengo jogou muito bem o segundo tempo. E se fosse para ter um vencedor nesta partida, era para ter sido o nosso Flamengo. Porque o Flamengo até os 40 minutos do segundo tempo jogou muito bem. Ainda mais com as entradas do Gerson e do De La Cruz. De La Cruz entrou muito bem. Cara, o De La Cruz é um motorzinho desse Flamengo. O que esse cara tá jogando é inacreditável. É inacreditável que o De La Cruz joga. O De La Cruz, que na minha opinião e na opinião de algumas pessoas aí, é um jogador europeu que joga no Brasil, que joga no Flamengo. O nível que esse cara joga era para estar jogando num grande clube da Europa. Mas ainda bem que ele está jogando no maior do mundo, que é o Flamengo, né? E o Flamengo teve suas oportunidades, infelizmente ali não conseguiu, pecou muito na decisão final, no passe final ali para concluir a jogada, né? O Pedro, que teve ali algumas oportunidades de passar a bola rápido para os seus companheiros, perdão. Teve um lance ali que ele prendeu muito a bola, não passou pro Arrascaeta. Teve um outro lance que ele também, o Bruno Henrique ia passando, ele não tocou, o Bruno Henrique ia ficar na cara do gol. Foi muito fominha nesta partida o Pedro, foi muito fominha. E, infelizmente, o resultado foi 0 a 0. Como eu falei, se fosse para ter um vencedor nesta partida, era para ter sido o Flamengo. O Palmeiras quis o empate, o próprio goleiro deles falou aí que eles estavam contentes com o empate diante do Flamengo. Se o Flamengo entra com o titular, creio eu, se o De La Cruz joga desde o início do jogo, creio eu que o Flamengo teria conseguido essa vitória diante do Palmeiras. Então deixa eu trazer para vocês aqui, ó, créditos, imagens, direitos autorais deste corte, é lá do Esporte na Band, o programa Apito Final, comandado pelo Neto. E olha só os ataques que o Neto fez contra o nosso Mengão depois desse Palmeiras 0, Flamengo também 0. Vamos acompanhar. A bola para acabar o primeiro tempo. Dá nem para ter polêmica nesse Não, mas nem tem mesmo. A verdade, ele tem que falar a verdade. Em relação ao Flamengo do Tite, que você disse que em relação a ele deixar o De La Cruz, deixar esses jogadores... o que você pensa em relação a isso? E outra coisa, terceira rodada também, eu acho que o cara que faz a tabela, o cara é tão sem noção que um jogo como esse tem que ser na 12ª, 13ª rodada, não da terceira rodada, que eu acho absurdo. Eu acho que eles nem veem isso aí, falar a verdade. O que pensar do Flamengo, até em relação ao Tite poupando, mas ao mesmo tempo brigando pelo título, e é um time que é muito equilibrado, esse time do Flamengo. Sim, eu acho que quem fez a tabela pensou talvez no segundo turno, no final
do campeonato, não no início do campeonato, né? Lá na reta final você tem um Flamengo e Palmeiras, quem sabe, brigando pelo título. Faltando 3 rodadas para acabar, pode ser aí o Não, mas grande... vai ser na terceira rodada do retorno, não vai ser faltando 3. Verdade, né? Igual. 22ª rodada de 38. É verdade, eu me confundi aqui, ou seja, é burro igual. Eu fui tonta, me confundi aqui. É um pecado quando a gente fala, Neto, assim... Eu erro todo dia. Eu inverti, eu converti, erramos todos. É um pecado quando você fala assim, o Tite poupou, não pode poupar, quando ele tem um elenco riquíssimo como ele tem, né? Você reclamar que não colocou o De La Cruz, mas tem ele colocou... Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de jogar. Mas ele colocou a Arrascaeta, né? Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de trabalhar. Opa, tem. Às vezes seria melhor colocar uns pobres no campo, os caras que correm mais em determinados momentos, tem que entender, não sei. Tem hora, mas assim, é difícil você reclamar, né? Não teve De La Cruz, mas teve a Arrascaeta. Mas é porque com o De La Cruz tem funcionado. E se tem funcionado, eu acho que na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras, eu acho que vale você arriscar um pouco mais. E aí você pensar em inverter no jogo de Libertadores. É confronto direto. Eu acho que o Tite peca um pouco nisso. Quando entra o Pedro não é um cara que leva bem, aceita bem esses chutões que o Flamengo ficou tentando dar para a bola chegar lá na frente. Mas é um jogadorzaço, né? Não, o Pedro mas só que a forma que a bola tentava chegar nele na base do chutão, né? Tu acho que não é a bola, não é a característica do Pedro. Eu até entendo no jogo como esse, é um jogo mais difícil dos dois times que marcam muito pelos dois treinadores. Deixa eu só chamar a Gabi. Vamos lá. Eu já falo com o Salve aqui, que por sinal, Gabi, vamos lá, amiga de Márcios Reis, menino que ontem fez reportagem na Rádio Craque Neto, estudou com você na Casper Libero. E aí, Gabi fez uma entrevista muito bonita com o Flávio Lopes, né? Ele que precisa engordar, né? Que coisa, como é dura a vida, hein? Uns caras que precisam engordar e tem muita gente que quer emagrecer. Aí você deu, não sei o que você deu pra ele, paçoquinha, não sei o que você deu, rapadura. Eu não sei o que foi que você deu lá, mas eu tava vendo. Ô, Gabi, o Flávio Lopes tá muito braguinho, hoje não jogou muito não, hein, Gabi? O senhor anda acompanhando a minha vida, viu, craque? Para você, uma ótima tarde, noite, para todos que estão ligados com a gente no apito final. Pois é, o Flávio Lopes, apesar de ter ganhado uns quilinhos a mais, não pôde fazer muito nessa partida. Peraí que eu tô me ouvindo, vou me confundir. Boa, agora sim. Tô aqui na zona mista, aguardando os jogadores do Palmeiras para falar desse duelo de um 0-0 que se justifica não apenas por essa marcação que vocês vinham falando, mas também por uma arbitragem um tanto quanto complicada, que deixou o jogo muito truncado. E eu já esperava isso, viu? Isso porque o dono do apito foi quem apitou, né, Inter e Bahia nas rodadas anteriores e aplicou 9 cartões. Então já esperava um jogo bastante truncado, atrapalhou bastante o desenvolvimento da partida e daqui a pouco os jogadores do Palmeiras passam por aqui pra gente ouvi-los sobre esse resultado, sobre esse 0-0, polêmicas da partida. Tô por aqui ligadinha com vocês a qualquer instante. Mais informações e a palavra dos jogadores do Verdão aqui no apito final. Gabi, você que tá aí no estádio, aí não fica muito feio esse tapume, todas essas coisas em relação ao Allianz Parque, e também vi pela televisão, não sei se o Sálvio, a Lívia e a Marília também, a parte do campo onde o Palmeiras atacou no primeiro tempo, no segundo, está muito mais verde, né? Muito mais bonito, muito mais saudável, dizendo assim, né? Há uma diferença enorme do gramado, daquilo que não foi trocado, que foi colocado aí, as paradas que todo mundo sabe aí. Você viu esse distanciamento do torcedor? Não tem nada a ver isso no jogo de hoje em relação à torcida do Palmeiras, Gabi? Olha, craque, na verdade, do ponto de vista, não sei se você está se referindo não apenas ao gramado, mas também ao posicionamento da torcida, né? Já que por causa dos shows há uma parte da Arena Alviverde que está bloqueada, ali não pode haver torcedores. E aí, com isso, os torcedores organizados ficam um pouco mais centralizados no campo. Eu achei que isso lembrou muito as épocas de Parque Antártica, melhorou bastante o clima ali no estádio, da torcida. Achei que há muito tempo eu não via uma torcida gritando tanto assim no estádio do Palmeiras como aconteceu hoje. Achei um comportamento interessante da torcida do Palmeiras. E em relação ao gramado, de fato, essa polêmica continua porque é uma reforma parcial, então dá sim para perceber algumas mudanças, algumas diferenças ali no campo de jogo. Para todo mundo que está ligado aqui na apito final, comigo, com a Marília Ruiz, com a Lívia Nepomuceno, com o Salve Espíndola também, com a Gabi, o Stefano, me parece que o Flamengo não vai dar entrevista coletiva, só o Tite.
Os jogadores não. Gente, vocês estão de sacanagem. É verdade. Mas que coisa mais ridícula. Isso porque tá cheio de polêmica hoje, né, Neto? Não é nem muito por isso, mas eu acho assim, quando o jogador ele se sujeita a não dar entrevista, a não conversar com o público, a não conversar com as pessoas, então vocês merecem tomar cacete, meu irmão. Vocês merecem tomar de não dar entrevista depois do jogo. Vocês, pra mim, são jogadores covardes. Isso que é. O Palmeiras passa todo mundo na zona mista, Gabi Guimarães Bueno. Gabi Guimarães Bueno. Ainda não sou Bueno e não serei, porque Vinícius Bueno também é Guimarães, então manteremos Guimarães português no nosso nome. Mas não, geralmente passam 2 jogadores do Palmeiras, a gente ainda não sabe quais vão ser esses atletas, mas não são todos que passam por aqui não. Geralmente a assessoria escolhe 2 atletas que são os que vão falar com a imprensa. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta com a Gabi, com o Stefano também. Ô Sálvio, esse gramado é um gramado... Desculpa, gente, o Palmeiras tem tanto dinheiro, a titia Leila vai dar entrevista no Roda Viva amanhã. Quando ela der entrevista pro Globo Esporte, e que por sinal todo mundo do Roda Viva tem 3 do Globo Esporte lá, né? Uma coisa impressionante. Ela tinha que trabalhar no Globo, na Globo, a Rede Globo, né? Porque eu sei que ela deu entrevista pro Globo Esporte, vai 3 jornalistas do Globo Esporte. Pô, então faz a entrevista do Roda Viva lá, aqui na Berrine. Faz aqui na Berrine, faz lá na Rede Globo, faz naquela ponte que os caras fizeram. Tem uma ponte que fizeram que não serve pra porra nenhuma. Né? Serve pra porra nenhuma, essa ponte aí. Serve pra nada. Serve pra você ver umas fitas lá, parece que é umas fitas de estilingue lá, pra você pegar aquele estilingue e pegar aquelas pombas e pau! Não pode matar pomba. Pronto, já vou ser processado pelos caras das pombas, né? Que por sinal, eu adoro pomba, diga-se de passagem. Ô Sálvio, deixa eu contar uma coisa pra você. Em relação ao gramado, isso influencia na parte técnica dos jogadores, você que está lá, nós que estamos aqui, eu, Marília, Lívia, e um gramado feio, horrível. O certo tinha que ter tirado tudo, colocado tudo novo, aí colocaram cortiça, né? Essas cortiças. Para mim, cortiça é muito melhor que cortiça, diga-se de passagem. E também dos lances que você viu, tem algum lance que te levou aqui, alguma coisa em relação ao jogo? Salve o Espírito, monstro sagrado! Ô Neto, vamos lá, né? Dá pra gente dizer o seguinte, quanto à gramada, é lógico que isso atrapalha demais o jogo. Um mutirão que foi feito para preparar o jogo, o estádio, o Allianz para hoje, é desnecessário isso. O Allianz tem que ser um estádio para jogo de futebol e não para show e de vez em quando faz jogo. Isso é claro, é lógico que atrapalha. E vou dizer uma coisa, cheguei perto de você aqui, ó. Tá vendo isso aí? Dá pra parar esse... Esse Neto é sem noção, né, cara? Só porque os jogadores não quiseram dar entrevista ali na área mista, vem chamar os jogadores do Flamengo disso, cara. Vem querer atacar, chamar os jogadores disso. O Neto, às vezes, eu acho que ele não tem noção, às vezes não, acho que ele não tem noção mesmo de estar diante de um veículo de comunicação, uma emissora tão grande que é a Band, né? E fica pregando esse ódio, cara, contra o Flamengo. Que é isso? Por que tanto ódio do Flamengo, irmão? Me diz, mas por que tanto ódio do Flamengo? Por que falar assim dos jogadores do Flamengo? Por que falar assim do Flamengo em si? Porra, dá a tua opinião do que foi a partida. Agora, atacar, vir chamar os jogadores do que ele chamou, não vou nem repetir aqui. É muito sem noção, velho. É muito sem noção. Eu não sei como é que é o Neto fora da televisão. Muita gente fala que ele é um cara ímpar. Agora, diante das câmeras, à frente da câmera, o cara se torna, às vezes, muito péssimo. É inacreditável, velho. Ainda mais quando se trata do nosso Flamengo. Mas, enfim, comenta embaixo, deixa a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam deste empate. Palmeiras 0, Flamengo também 0. E também desses ataques sem noção do Neto pra cima dos jogadores do mais querido do Brasil. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso e até a próxima.